Você confiaria num conselheiro que só fala aquilo que você quer ouvir? Muito provavelmente não. Se ele só reforçasse suas ideias, só trouxesse respostas alinhadas com aquilo que você pensa, você desconfiaria dele. Parece simples, mas é isso que acontece com vários empresários e que eu tenho visto cada dia mais quando eles utilizam o ChatGPT e outras inteligências artificiais como conselheiros confidentes e silenciosos, que eles fazem perguntas, questionam sobre a empresa deles e recebem respostas muito em linha com grandes teorias do mercado, mas também alinhado com aquilo que eles querem ouvir. Isso pode parecer inofensivo, mas é muito perigoso, e eu vou mostrar isso para você agora. Durante a semana eu tirei alguns dias para passar com a minha família e dar uma descansada. E automaticamente também desligar um pouco, mas é impossível a gente desligar 100%. Eu peguei uns dias de chuva aqui, na realidade eu tô num paraíso, mas deixa eu mostrar para vocês, dei um pouco de azar. O tempo está razoavelmente nublado hoje. Então eu aproveitei esse tempo para quê? Para dar uma estudada. E eu comecei a ler alguns materiais sobre IA, para tentar validar, entender se realmente tinha algum sentido naquilo que eu estava falando. Ultimamente eu tenho visto muitos empresários que buscam nas inteligências artificiais uma forma de conselheiro, um conselheiro silencioso, muito discreto, e que eles confiam que eles podem falar o que quiser para eles e eles não vão julgar as perguntas, não vão julgar a linha de raciocínio do empresário e automaticamente vão trazer respostas imparciais. Porém, eu tenho visto isso com outro olhar. Eu tenho visto 3 grandes riscos nesse cenário. O primeiro risco é uma dependência de confirmação cognitiva através da IA. O segundo risco é cair na mesma teoria das bolhas das redes sociais. As IAs não foram feitas para você como uma ferramenta totalmente imparcial, não são feitas por ONGs, são empresas que dependem de gestão financeira e que eles querem que você fique o máximo de tempo lá dentro possível. Então, muito provavelmente, eles irão, de fato, traçar uma estratégia para que você dependa cada vez mais daquelas ferramentas. E muito provavelmente, quanto mais você pergunta para a inteligência artificial, mais ela aprende com as suas perguntas e mais ela se direciona para dar respostas similares àquilo que você quer. Então você também corre no risco da teoria das bolhas. O risco de fugir da fricção social. E a fricção social, né, esse contato, esse atrito que existe, eu já falei em outros vídeos aqui, é o que faz as empresas crescer, é o que faz o músculo crescer, é o que faz criar robustez em algumas relações. A fricção, ela biologicamente é necessária. Não a nível de máquina. A nível de máquina você pode correr da fricção, para que você possa ter mais tempo de vida útil. Mas aquilo ali é uma máquina, ela não evolui, ela não cresce, ela não vai trazer novos resultados. A gente quer que ela se mantenha exatamente naquele status quo. Então quando você pega um pistão e você quer que ele suba e desça o máximo de vezes possível, sem fricção, é que você quer que ele trabalhe única e exclusivamente naquele sentido. Quando a gente está falando de uma mente, de uma inteligência, de uma análise, a gente quer que a gente evolua. Então a fricção é necessária. E esses 3 riscos, eles incorrem de forma muito técnica. E eu passei a fazer o quê? Dar uma estudada e ver se tinha sentido nisso que eu estava pesquisando para poder trazer aqui para vocês. O que tem acontecido? Eu tenho visto vários empresários usando a inteligência artificial como conselheiro, um conselheiro silencioso e que não julga, e que é discreto. Ele tem a impressão que esse conselheiro, ele não vai julgar as perguntas que ele fizer. Se ele fizer uma pergunta, como que eu posso fazer com que os meus funcionários trabalhem mais, entreguem mais? Quais são as leis que me permitem, por exemplo, aumentar a carga horária das pessoas? Perguntas que podem ser socialmente mal interpretadas, elas aparentemente podem ser aceitas dentro das IAs, porque elas não vão criticar, vão dar respostas técnicas estruturadas. E além de um conselheiro muito inteligente, que traz embasamento técnico. É mais fácil do que ficar procurando no Google. Então, eu estou vendo esse direcionamento não só por causa dessas perguntas, mas perguntas em geral. E é um conselheiro muito discreto. É um conselheiro que não vai compartilhar suas perguntas com outras pessoas, que ele não vai falar disso com outras pessoas dentro da empresa. Então, automaticamente, os empresários sentem-se muito, não só os empresários, os líderes também, sentem muito mais confortáveis de conversar com essas IAs para buscar uma solução. Mas é aqui que começa o problema. A IA, quanto mais você conversa com ela, mais ela se molda a você, a sua forma de falar, a sua interpretação. E quando você configura ela, porque é possível no ChatGPT, principalmente nas versões pagas, você passar uma configuração de como que você quer que ele te trate, como que você quer que ele responda, e o tipo de perfil que você quer que ele te trate, cada vez mais ele vai se moldar e conhecer a sua realidade e vai te desafiar cada vez menos.
e confirmar cada vez mais as suas ideias. Então, se cada vez mais você pergunta para ele qual o risco do mercado colapsar, de quanto em quanto tempo existem grandes crises no mercado, se você se você começa a conversar com ele, buscando informações ou buscando premissas, é como se fossem pequenas provas, a palavra fugiu da minha cabeça, mas pequenas informações que possam validar ou possam te ajudar a interpretar que está vindo um colapso na Bolsa de Valores. Quanto mais você faz perguntas sobre esse assunto, mais ele vai captar essas informações e acumular na memória dele. E cada vez mais ele vai te responder com base nesse mesmo cenário. Automaticamente, se você sempre fala com ele sobre como que seus funcionários podem estar te enganando, como que os funcionários podem estar usando ferramentas para trabalhar menos, como que você pode criar treinamentos para fazer com que funcionários desmotivados e que não estão engajados com a empresa possam se engajar. Quanto mais você traz para ele essa visão de que os seus funcionários podem estar te enganando, sendo desleais, cada vez mais ele vai absorver essas informações, guardar na memória dele, entre aspas, de curto prazo, e ele vai te dar respostas conectadas a isso. E aí, sem perceber, você começa a entrar numa bolha de confirmação cognitiva, uma bolha de confirmação cognitiva baseada na IA. A IA cada vez mais vai entender que funcionários é um problema e que o mercado vai colapsar. E automaticamente ela vai começar a te falar cada vez mais sobre esse assunto. Qual que é a diferença disso para a vida real? Na vida real, seu sócio te contrapõe e não fala aquilo que você quer ouvir. Seu mentor critica e te desafia a trazer novas informações. Seu consultor, seu conselheiro, ouve também outras pessoas antes de, claro, se ele for bom, ouve sua equipe, ouve outras pessoas antes de te dar um parecer sobre alguma informação que você levou até ele. Os seus funcionários, a sua equipe, contradiz e traz argumentações e informações que talvez você não tenha visto ainda. Mas com a IA, nada disso acontece. Com a IA, a única coisa que acontece é que Mas com a IA, nada disso acontece. A IA naturalmente vai te responder de forma técnica, embasada em dados, sobre aquele assunto que você levou para ela. E aí você incorre na possibilidade de cair num novo tipo de erro, que é um erro que não é novo, mas ele existe há muitos anos, mas é um erro cada vez mais comum, que é você estar errado, porém embasado com dados, números, estudos científicos e até mesmo, em algumas vezes que eu já vi acontecer, dados criados pela própria IA. Recentemente, para vocês terem uma ideia, eu recebi um material para poder estudar sobre um roteiro de vídeo que eu ia trazer para vocês aqui sobre o Bitrix, e esse material tinha informações e tinha rotinas dentro da ferramenta que não existiam. Mas, na hora de fazer esse roteiro, foi direcionado para esse tipo de informações, esse tipo de análises técnicas, e automaticamente a ferramenta foi retroalimentando e dando respostas com base também em informações que estão na internet, que podem estar desatualizadas, serem irreais e em outros fatores. E se você acha que eu estou tirando isso só da minha cabeça, eu trouxe 3 estudos que reforçam isso. Estudos de mercado. Primeiro, eu vou trazer para vocês um estudo de Stanford. Depois eu vou até pedir para deixar o link aqui. A primeira coisa é a confirmação cognitiva através das IAs. Um estudo de Stanford fez uma análise com indivíduos que usavam e não usavam IA, e ele confirmou que aqueles indivíduos que mais utilizavam IA para validar suas crenças tinham cada vez mais as suas crenças reforçadas e tomavam essas crenças como verdade em um percentual muito superior àqueles indivíduos que tinham mais análises junto com outras pessoas e tinham mais fricção social. Então o que foi entendido nesse cenário? Quanto mais a pessoa utilizava IA para discutir assuntos e validar as suas próprias crenças, mais reforçava nessas pessoas esses preconceitos, essas análises, esses entendimentos já pré-existentes nelas. Enquanto as pessoas que tinham mais fricção social, que tinham mais atrito, contato com outras pessoas, tinham menos confirmação cognitiva. Um outro risco que a gente comentou aqui é sobre a teoria das bolhas. A teoria das bolhas originalmente vem das redes sociais, onde a gente analisa e entende que quanto mais eu assisto, vejo, fortaleço, curto, dou atenção para certos assuntos nas redes sociais, mais esses assuntos são apresentados a mim. Isso é uma teoria já validada, que as próprias redes sociais tentam fazer com que você fique cada vez mais tempo dentro delas. E com isso eles vão fortalecer pensamentos que você realmente acredita. Então, automaticamente, essa teoria também é aplicada hoje nas IAs. Por quê? As IAs, elas também aprendem com você. E elas vão automaticamente refletir aquilo que você
tem como confirmação. E ela vai cada vez mais trazer respostas pertinentes àquilo que você entende. E no estudo realizado pela Microsoft, praticamente, eu até trouxe esse estudo aqui para a gente poder analisar alguns números deles, quando perguntaram por que as pessoas usavam as IAs e por que utilizavam das respostas das IAs, 17% falou que não tinha julgamento humano, 16% falou que não tinha fricção, não tinha muito atrito nas conversas que eles tinham com as IAs, igual eles teriam com outras pessoas, ou seja, não deixam ter ideias diferentes. E 15% falou que elas estavam disponíveis o tempo todo. Fora a ausência de limite de capacidade, 42% das pessoas usam IA porque elas estão disponíveis 24/7. Cada vez mais esse entendimento que as IAs trazem respostas extremamente consistentes e que não contradiz aquilo que a gente está falando, está sendo fortalecido por elas mesmas. E esse comportamento hoje cada vez mais me assusta com os gestores que usam IA o tempo todo. E o último estudo que eu trouxe é de um jornal de medicina, depois eu até trago o link aqui. O que ele fala? Ele fala novamente sobre o quê? Sobre a ficção social. A ficção social, quando a gente fala de IA, ela é quase nula. E durante esse estudo que eles fizeram, eles entenderam que as pessoas que utilizavam IA e que tinham menos ficção social, cada vez mais preferiam continuar conversando com os IAs e preferiam continuar interagindo com inteligências artificiais no lugar de ter contato social. Então essa falta de fricção social leva as pessoas a cada vez mais quererem ter esse tipo de relacionamento, um relacionamento livre de julgamento, livre de críticas, livre de qualquer tipo de contraponto àquilo que eles pensam. E a gente sabe que isso na humanidade, quanto mais as pessoas têm acesso a não só informações, mas quanto mais as pessoas têm acesso a tomar decisões, a ter poder, a ter um retorno que retroalimenta aquilo que elas pensam, mais elas se tornam críticas às outras pessoas e menos críticas a elas, mais elas se tornam intransigentes e às vezes até intolerantes com realidades humanas. Esses 3 grandes estudos me trouxeram uma visão muito clara de que a gente precisa entender que as IAs não são 100% assertivas, que elas têm muita capacidade de ajuda no trabalho, mas elas não são esse oráculo que as pessoas estão pensando. A gente precisa parar de olhar para as IAs como um oráculo que ele vai dar todas as respostas que eu quero e usar ela como uma ferramenta de trabalho. A IA ela não vai isentar o contato tete-a-tete dos humanos, ela não vai isentar essa crítica, essa relação de um humano que expõe seu entendimento e está aqui disposto a ouvir, que é o mesmo cenário de vocês aqui com a gente. Eu estou disposto a ouvir de vocês críticas sobre essa minha análise. Se eu só colocar essa análise na IA, ela só vai retroalimentar aquilo que eu estou pensando. Inclusive, parte desse material eu estudei junto com a IA, para ver se ela trazia mais estudos científicos. E ela trouxe só questões que automaticamente confirmam essa minha teoria. Eu tive que pedir para ela estudos que confirmassem o caminho contrário, senão ela não me daria. Então, se eu não quisesse me contrapor, eu não teria esse acesso. Agora aqui não, quando eu exponho isso para vocês, vocês podem me dar a resposta que vocês quiserem. Pode criticar, pode odiar, pode aceitar, pode elogiar, mas eu vou estar aberto a cenários onde eu não adestrei, eu não treinei uma inteligência para me dar a resposta que eu gostaria. Eu já falei aqui em um vídeo, eu vou pedir para deixar esse vídeo aqui também, que a gente não deveria usar o IA como oráculo, um oráculo que responde tudo. Esse é o nível mais básico. E nem simplesmente usar a IA como um assessor de trabalho. O nosso nível é ter aquilo automatizado. Eu mando a demanda para ela, ela trabalha e me responde. Isso é o jeito da gente usar a IA de forma mais assertiva. E não esse oráculo que traz todas as respostas que a gente quer. Mas isso aqui, novamente, é um entendimento meu, é uma análise que eu coloco à prova para que vocês critiquem enquanto a gente está aqui ainda discutindo e ainda existe essa relação aqui de pessoas de verdade falando com vocês e não só vídeos criados por IA que vão dominar o YouTube daqui a algum tempo. Não sou nada contra, sou extremamente a favor, defendo muito o uso da IA, mas o uso correto. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse material, espero que te ajude vocês a entender um pouco. Parei aqui, ó, já tá ficando até de noite, tristeza, né? Tudo isso aqui para aproveitar e tá chovendo. Mas amanhã eu tenho sorte e eu acredito que não vai chover. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você poder receber as notificações. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, Pro-Estado e Resultado em Foco em todas as redes. E como sempre, a gente vai continuar trazendo aqui conteúdo de planejamento, gestão
eu falava muita contabilidade estratégica, mas hoje em dia eu estou vendo que a gente fala muito mais sobre gestão empresarial conectada à tecnologia. Mas a contabilidade ainda está no sangue, ainda está na raiz, é a melhor ferramenta de gestão e a gente conecta tudo a ela. Inclusive, a visão de dados que a gente tem na contabilidade, cada dia mais a gente joga na IA para que ela traga respostas cada vez mais assertivas. Então leve isso para sua empresa também. E se você quiser conversar um pouco mais de como aplicar IA no seu negócio, não se esquece de entrar em contato com a gente, redes sociais, no nosso site, ou até mesmo por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.